no comecinho da aula anterior eu te mostrei um monte de imagens e um vídeo a respeito de aurora boreal e aurora austral, né? Representado aqui, ó, trouxe mais uma imagenzinha que eu trouxe, que eu estava discutindo com você na aula anterior, e a gente viu que esse fenômeno recebe o nome de boreal se for no Polo Norte. Se for um fenômeno que acontecer no céu do Polo Sul, tá, do hemisfério sul, nós vamos dar o nome para ele de aurora austral. Ok? Nós vimos que a aurora boreal e a aurora austral, na verdade, é uma consequência da existência de um campo magnético na Terra. Não discutimos a origem dele, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vimos também que esse campo magnético terrestre, que estou representando aqui, está representando essa figura, funciona da seguinte maneira, né? Temos aqui, ó, uma bússola apontando para o norte e para o sul, portanto aqui recebia chamado norte geográfico, certo? E aqui, portanto, sul geográfico. E nós vimos um pouquinho que, na verdade, se tem uma interação, esse polo norte da bússola está sendo atraído por uma região de polo sul, portanto aqui é o sul magnético, certo? E aqui só pode ser, então, o norte magnético. Tá? Nós vimos isso com detalhes na aula passada, então se você está pegando essa aula agora, volta lá, assiste a aula 17.2 para depois começar a assistir essa aula com um pouco mais de conhecimento. Ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui nessa aula então? A gente vai tentar entender, porque não está muito bem claro isso ainda, qual é a origem ou quais são as origens do campo magnético terrestre, e também vamos perceber uma outra coisa. Daqui a pouquinho já vou te mostrar, tá? Vamos começar então pela origem, né? O que será que causa? A gente sabe qual é a consequência, né? Por exemplo, a importância e o efeito, né? A consequência disso aqui, nós temos a aurora boreal e a aurora austral. Então, qual é a finalidade? Ele acaba desviando as partículas que vêm dos ventos solares, provenientes das explosões solares, para o norte e para o sul, protegendo a Terra e, consequentemente, isso permite a existência de vida na superfície da Terra, tá? Vamos ver então a origem. A gente sabe o seguinte, uma partícula elétrica, quando ela é posta em movimento, quando ela é acelerada, ela gera um campo magnético. Então, de início, pensou-se numa ideia bem simples. O centro da Terra, ele é feito de metal, tá? Uma temperatura líquida, tem uma camada aí em cima do núcleo da Terra, no manto, que tem uma espessura de 2.000 quilômetros aproximadamente, feita de metal líquido. Hoje, metal, temos um monte de partículas ali, então o movimento delas geraria um campo magnético. Uma partícula carregada gera um campo magnético. Só que isso não pode ser tão simples assim, tá? E é por isso mesmo que até hoje não se compreende muito bem como que está indo. Isso está avançando mais agora, mas a compreensão completa nós não temos ainda. Eu vou trazer um vídeo para a gente começar a tentar entender um processo aqui, tá? Isso é importante para quando a gente vai pensar em magnetismo. O que a gente tem aqui? A gente tem um dispositivo que a situação é a seguinte, o rapaz aqui no laboratório vai colocar um ímã e aqui está aquecendo um metal e vai colocar aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele está bem quente, ó, ele não sofre atração pelo ímã. Conforme ele vai esfriando, olha o que acontece. Depois de 24 segundos, ele colou. Olha lá, subiu. Qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar aqui? A conclusão é a seguinte, que a propriedade magnética de uma substância está diretamente relacionada com a sua temperatura. Quando a temperatura é muito alta, como a gente viu aqui, o corpo perde essa propriedade magnética, tá? Então, aquela temperatura em que se perde a temperatura, a propriedade magnética, nós damos o nome de ponto de Curie ou temperatura de Curie, ok? Tá ok? Vamos puxar o vídeo aqui só pra gente ilustrar mais uma coisinha. O que ele colocou aqui? Colocou uma argolinha e o mesmo metal. Olha o que vai acontecer. Os dois estão quentes, não sofrem. Agora, vamos parar aqui rapidinho. Perceba que essa argolinha metálica, que é feita de um material diferente do que esse daqui, ela já atraiu. Então, ou seja, o ponto de Curie dela, ou seja, a temperatura de Curie dela é diferente desse outro aqui. Então, segunda coisa, o ponto de Curie, ele não é o mesmo para todos os materiais. Cada material vai ter um ponto de Curie próprio. Isso fica claro nesse vídeo aqui, certo? Então, vamos deixar, vai ter que passar aí mais 12 segundos até que esse material tenha se resfriado, chegado à temperatura mínima para ele poder apresentar uma propriedade magnética. E aí sim, nós vamos chegar lá, olha lá.
Viu só? Então, esse é um problema que a gente tem que contornar quando a gente pensa no campo magnético terrestre. A temperatura do núcleo da Terra, ele é maior do que o ponto de equilíbrio dos materiais que estão lá, dos metais que estão lá. Ou seja, é impossível, como única explicação, falar que o núcleo da Terra, a parte do manto ali que está girando, né, que possui cargas, essas cargas em movimento estão gerando todo o campo magnético da Terra. Isso é impossível, tá? Então é um fenômeno mais complexo ainda. Conforme você vai se afastando do núcleo da Terra, a temperatura vai diminuindo. Então, aí sim, nós teríamos uma corrente ali que poderia estar gerando uma parte do campo. Então, até hoje, os geofísicos, os físicos, estão estudando quais são as origens do campo magnético terrestre. Porque a gente não sabe. Então, assim, não sabe de fato, né? Botar um ponto, uma pedra nessa história. Então, a gente está em vias de descobrir isso daí ainda. Então, se você quiser ser um físico, um geofísico, tem uma boa área aí para você poder explorar, ok? Bom, então a gente já sabe que a ideia do campo magnético terrestre, a origem dele não é tão simples, né? Mostrei para você a problemática que a gente tem do ponto de Curie. E tem mais uma coisa que a gente vai ter que discutir nessa aula. Aliás, a ideia do campo de Curie, antes que eu me esqueça, né? Não sei se você assistiu, mas tem até um filme chamado O Núcleo, tá? Que a ideia do filme era o núcleo da Terra parou de girar, e aí então o campo magnético da Terra estava se enfraquecendo e diminuindo, começa a acontecer um monte de catástrofe natural, e aí, é lógico, eles têm a belíssima ideia de construir uma nave que vai até o núcleo da Terra, e eles queriam detonar bombas nucleares no centro da Terra para fazer o núcleo voltar a girar, certo? Essa é a ideia. Se você tiver tempo, aluga esse filme, pega esse filme de alguma maneira e assista, compra esse filme, e aí você vai ver que tem muita crítica sobre ele do ponto de vista físico, ok? Principalmente porque está afirmando que o campo magnético terrestre é causado pelo movimento do núcleo, a gente sabe que não é só isso, não é simples dessa maneira, ok? Tá? Então, o que eu queria trazer para você? Mais uma coisinha aqui, ó. O campo magnético terrestre, ele simplesmente não é dessa maneira aqui que a gente estava discutindo toda hora, tá? O polo sul magnético aqui e o polo norte magnético aqui. Existe uma mudança, uma inversão de polos com um certo período, e isso é quase que constante, tá? Então, quando você olha todo o passado histórico da Terra, você consegue reconstruir essa história. E há cerca de entre 200 mil a 300 mil anos, os polos sofrem inversão. E essa inversão de polos, geralmente, ela vem associada com fenômenos climáticos intensos, com grandes extinções de animais em massa, muito relacionado com aves também, porque, não sei se você sabe, muitas aves, ou quase todas, elas conseguem, elas se orientam para saber para onde elas estão voando, em rota migratória, por exemplo, de acordo com o campo magnético terrestre, e quando você inverte esse campo magnético, obviamente a consequência vai ser grande, certo? Para não dizer que sou eu que estou falando isso, eu vou trazer para você aqui, como está abrindo para você ali, um site, um artigo publicado aqui, ó, acho que isso aqui é um pouquinho mais confiável, no site da NASA, certo? Cujo título é a reversão dos polos magnéticos acontece em todo momento do período geológico, certo? Então a ideia é essa. A bússola hoje aponta para o polo norte, né? Então aqui a gente sabe que é o polo sul magnético, e aí quando inverter o polo, né? Isso vai acontecer, só uma questão de tempo, tá? Ela vai apontar para o sul. Então as nossas bússolas vão sofrer inversão. E aqui ele deixa claro no texto, tá? Aqui, ó, nos últimos 20 milhões de anos, o padrão de reversão ocorre a cada cerca, né, todos 200 a 300 mil anos. E o mais interessante é que nós, nesse momento, estamos bem atrasados nisso daí. A última inversão de polos que nós tivemos aconteceu 780 mil anos atrás. Inversão completa. Eu vou deixar para você também esse link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, para você poder ler a matéria inteira, tá? E tirar suas dúvidas. Bom, o que acontece então? Nós já estamos atrasados, mas olha a consequência disso. Desde 1860, tá? Os cientistas têm notado que o campo magnético da Terra está se enfraquecendo e em algumas regiões ele já está sofrendo inversão.
Vamos parar para pensar só uma pimentinha na coisa. 1860 é bem quando estava começando ali a Revolução Industrial, ou seja, quando o ser humano começou a jogar CO2 na atmosfera, certo? Olha que infeliz coincidência. Nós sabemos que a inversão de polos magnéticos, do campo magnético terrestre, está associado a mudanças climáticas intensas, tá? E a períodos de extinção em massa. E aí nós temos então que desde 1860, um período que casa aí com o início da Revolução Industrial, o campo magnético já está atrasado, começa a mudar. Entre 200 e 300 mil anos, a nossa última foi a 780 mil anos, então fica a ideia, provavelmente não, nós já estamos identificando que o campo magnético da Terra está sofrendo um período de transição. Então, essas mudanças climáticas que nós estamos discutindo hoje, fica um ponto de interrogação para a gente bem grande aqui, ó, certo? Será que é causa do CO2, de fato, que começou a ser lançado lá na Revolução Industrial, ou será que é por causa da inversão do campo magnético terrestre? Certo? Por que eu estou colocando essa dúvida aqui no ar? Porque existem trabalhos sérios, de pesquisadores sérios, campo magnético, perdão, deixa eu botar um ozinho aqui. Existem trabalhos sérios que estão demonstrando que essa mudança climática que nós estamos discutindo hoje, não que não tenha influência do CO2, mas ela a responsabilidade maior é do campo magnético terrestre, dessa inversão que está tendo. Então, isso não dá para dizer porque na verdade não existe um consenso, embora a gente fale que existe um consenso que o CO2 é responsável pela mudança climática, né? Ou seja, que a mudança climática tem causas antrópicas, na verdade muitos cientistas conseguem demonstrar que não. E um dos últimos artigos recentes que tem sido publicado mostra que o campo magnético está influenciando muito nisso. Que a gente tem uma mania de achar que a Terra tem que ter um clima constante. Não tem. A Terra tem bilhões de anos. Então a gente pode pensar assim, mas eu tenho 70 anos de idade e isso nunca aconteceu. Se você comparar 70 anos, os seus 70 anos, para afirmar que você nunca viu um fenômeno como esse, isso não significa que ele nunca aconteceu. Então, por exemplo, nossa, nunca eu vi um inverno tão quente quanto o de hoje. Nossa, eu tenho 80 anos de idade. Isso não tem significado, isso não tem relevância nenhuma, porque não significa que em momento nenhum na história da Terra não tenha acontecido isso. E quando você olha os gráficos de variação da temperatura da Terra nos últimos milhares de anos, você vai ver que 325 mil anos atrás a temperatura média da Terra era mais alta do que é hoje. Hoje nós estamos aí com aproximadamente meio grau acima da média. E 325 mil anos atrás nós tínhamos uma temperatura média cerca de 3 graus Celsius maior do que é hoje. Então nossa questão fica: o que causa de fato essa variabilidade? Será que é a ação humana ou isso é um fenômeno que sempre aconteceu? Quando você olha os próprios gráficos do IPCC, você analisa, você vê que isso é um fenômeno que acontece com uma certa frequência. Ele é um fenômeno cíclico, ele acontece com um certo tempo. Assim como a inversão de polos também acontece com um certo período de tempo. Ok? Então fica aqui a ideia para você pensar. Não estou querendo colocar para você a ideia de que o homem não está causando aquecimento global. Eu estou tentando trazer uma ideia para você começar a pesquisar e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Ok? Então, essa é a nossa aula, a última aula sobre campo magnético da Terra. Então, a gente já sabe bastante coisa aqui sobre o campo magnético terrestre. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir outras situações, vamos começar a olhar para especificamente os ímãs, vamos ver como ele se comporta, como é o processo de magnetização, enfim, tá? Isso tudo lá na próxima aula. Só te lembrando, provavelmente você deve estar assistindo essa aula na própria página do YouTube. Todas as nossas aulas, além de estarem no YouTube, também estão na nossa plataforma. Acesse lá, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Tem o menuzinho que organiza tudo para você aqui por tema. Temos aulas para professores para poder utilizar mais tecnologia em sala de aula. Se você gostou, você pode clicar aqui e ajudar nosso site, nosso canal, patrocinando essa ideia. Temos também uma página no Facebook, facebook.com/cientiatv. Curte lá, dá um like, que toda vez que a gente publicar uma aula nova, um artigo sobre ciência, tecnologia ou educação, você vai estar recebendo, ok? Então é isso, eu te espero na próxima aula, espero que eu tenha ajudado, contribuindo um pouquinho aí para o conhecimento.
Te vejo lá. Tchau, tchau.